De um acidente gravíssimo aqui na cidade de João Pessoa, aqui na capital. 2 pessoas morreram. Glaucia Araújo ao vivo, lá no local, na BR-230. Alô, Glaucinha. João, boa tarde, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. A gente começa o programa mostrando essa tragédia que aconteceu agora há pouco na BR-230, no sentido Cabedelo, João Pessoa. O que aconteceu aqui, João, a gente fica assim, sem até palavras para mostrar, falar para vocês essa tragédia tão grande. Olha só, esse carro que vocês estão vendo agora, que João está mostrando para vocês, esse que está aqui, olha, ele vinha no sentido contrário. Ele vinha João Pessoa, Cabedelo, quando o motorista pode ter perdido o controle lá na frente, próximo à Polícia Federal. Ali naquele ponto ali, ele teria perdido o controle, passou por cima do canteiro central, bateu em um outro veículo Fiat Uno. Quando ele bateu o Fiat Uno, ele capotou várias vezes e esse carro veio também capotando, sem nenhum controle mais do motorista. Quando chegou nesse ponto, a mulher que vinha dirigindo o outro carro, aquele ali que você vê agora, acabou batendo no meio desse carro. Foi um impacto tão grande que as 2 pessoas que estavam dentro do veículo morreram no local. Você vê aqui, um dos corpos está coberto, caiu aqui na pista e o outro corpo está preso às ferragens. Nesse momento, a gente já vê todos os equipamentos do Corpo de Bombeiros preparados para tirar esse corpo de dentro desse veículo. Esses 2 rapazes, ao que tudo indica, eles trabalham em uma loja de móveis projetados que fica aqui na BR-230. E eles provavelmente estavam voltando para o trabalho quando o motorista perdeu o controle desse veículo, acabou batendo, capotando e eles 2 acabaram morrendo aqui no local. A gente também vê as equipes do Corpo de Bombeiros apreensiva, a equipe apreensiva aí com um risco de incêndio, porque o carro continua derramando muito combustível. Então, nessa hora, o Corpo de Bombeiros também está aqui, apreensiva, observando a todo momento se existe a possibilidade de haver um incêndio aqui no local. Você já vê imagens aí em casa da nossa Motolink com o Cláudio. Cláudio Cunha está mostrando para vocês nesse momento o carro que foi o primeiro carro que foi atingido por onde estavam esses 2 esse motorista e o passageiro que acabaram morrendo no local. É esse Fiat Uno. Dentro desse Fiat Uno, a gente recebeu a informação, vinha um casal. A mulher que estava no banco de passageiro, ela não sofreu nenhum ferimento, mas o motorista foi levado por pessoas que estavam aqui próximas ao local até o hospital de emergência e trauma. A motorista desse outro carro, ela também foi levada para o hospital de emergência e trauma. A gente está aqui com o Tenente Ataíde. Tenente, boa tarde. Uma tragédia essa que a gente vê aqui na BR-230. Isso, infelizmente aconteceu, tivemos 2 óbitos do carro Renault. Está incerto ainda o que aconteceu e como foi a cinemática. Estamos colhendo informações com populares do serviço para saber o que houve. Então, o Corpo de Bombeiros de prontidão chegou até o local. Estamos aguardando a Polícia Civil fazer suas ações, seu procedimento, para poder realizar a extração da vítima do carro Renault. A do Jeep, era uma mulher uma pessoa de sexo feminino, ela apresentava dor na cervical. Fizemos todos os procedimentos de atendimento para hospitalar e busca e salvamento, retiramos com sucesso e foi conduzida até o Hospital Nossa Senhora das Neves. A gente vê que vocês estão com a preocupação exatamente de um risco de incêndio aqui. Isso. Pode ser observado aqui com mais cautela que vazou combustível do veículo Renault. Então, como ainda pode estar energizado o veículo, temos uma viatura aqui de combate a incêndio, os militares de prontidão, para quando realizar toda a situação, questão do procedimento, a poder realizar a vítima com segurança e não ter nenhum princípio de incêndio. Além disso, o veículo, o combustível no chão, pode ocasionar os acidentes, pode ocasionar o famoso derrapagem. Então,
Tudo isso é a preocupação do Corpo de Bombeiros para a segurança em todos os aspectos, das vítimas e das pessoas que estão próximas. Como essa vítima vai ser retirada desse veículo que a gente está vendo que ele está preso às ferragens? Isso, ele está preso às ferragens. Então, existe uma série de técnicas que podem ser utilizadas. Como vocês podem ver, tem aquele material a gente chama de descassarador, que é uma motobomba junto com tesouras hidráulicas e que a gente pode usar técnicas de expansão ou corte de ferragens e realizar a extração do corpo. Muito obrigada. Nada, tenham todos um excelente dia. É isso, viu, João? Agora a gente já vê aqui, olha, os homens do Corpo de Bombeiros, a perícia criminal já chegou aqui no local, já começa a fazer os primeiros levantamentos. A PRF também está no local, porque tudo aqui precisa ser feito em conjunto. Como aconteceu na BR, é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, mas a perícia tem que ser feita pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, como o tenente falou, precisa dar segurança para que todo o trabalho seja realizado sem nenhum risco aqui nesse ponto. A gente faz um alerta também para os motoristas que estão seguindo de João Pessoa para Cabedelo. O trânsito está muito lento nesse sentido, principalmente por conta do horário, mas também porque as pessoas são muito curiosas e elas vêm e param bastante, elas reduzem muito a velocidade. Aquele motorista ali, a gente está vendo o motorista preocupado em filmar, ele solta uma das mãos do volante e vai filmar a cena, o outro passando ali também, isso pode provocar um acidente. Não é indicado que você faça isso. Nesse outro ponto aqui da BR, já no sentido Cabedelo, João Pessoa, uma das faixas está interditada no ponto onde aconteceu o acidente, para que os motoristas também, eles tenham mais segurança na hora de passar pelo local. Mas é preciso também chamar a atenção, fazer um alerta para quem está seguindo nesse sentido, que venha devagar, venha com atenção, porque ainda existem partes dos veículos espalhadas pela pista e isso pode também provocar um acidente, principalmente com os motociclistas. Então essa cena aqui, João, quando a gente chegou aqui no local, eu ainda me deparei vendo a pessoa que tinha morrido, o rapaz que estava aqui, eles estavam começando a cobrir. E é uma imagem muito forte, uma imagem muito dura, que claro, a gente não vai mostrar nada disso para você aí de casa, porque a gente sabe que essa cena, ela fica marcada, e principalmente em respeito à família dessas duas vítimas que morreram aqui no local. Mas é muito triste. E a gente agora a gente vê, olha só, essa é uma imagem muito dolorosa, muito doída, quando a gente vê os parentes chegando e reconhecendo que as vítimas, elas estão aqui mortas. Então é uma dor muito grande, João, a gente mostrando uma imagem como essa. Então não sei te dizer ainda se é mãe de uma dessas vítimas, porque esse jovem que está aqui coberto, que está na pista, ele parece ser muito novo, sabe? Então eu não sei te dizer se é irmã, o que ela é. A gente não vai chegar perto, claro, porque esse é um momento muito dolorido. Não, a gente não pode nem querer se aproximar. A gente precisa respeitar a dor que essa família está sentindo nesse momento. A informação que a gente tem aqui no local é que eles trabalham em uma empresa de móveis projetados que fica na BR-230, inclusive na hora que esse carro capotou, que parou aqui, muitos dos cartões que eles vinham trazendo da empresa dentro do carro, esses cartões voaram. Então a gente suspeita que é exatamente isso, que eles trabalham nessa empresa e estavam voltando, iam voltando de algum serviço. Tem até um caderno ali dentro do carro que está próximo às pernas do rapaz que ainda está preso às ferragens dentro do veículo, o que pode mostrar que eles fazem parte exatamente dessa equipe. Nesse momento a perícia já retira o papel que está, a manta que estava cobrindo a vítima, e a cena é dolorida porque agora a gente já vê que a moça que chegou amparada pelo rapaz ali, ela já começa a pegar o celular para ligar para os parentes também e dizer o que aconteceu, né? E ela lamenta muito, e é que todo mundo, né, tem que fazer, é lamentar. Ela
muito triste a situação dessa. Ela está pedindo para não avisar para a mãe dela agora. Então, ela é irmã de uma das vítimas. Ele muito jovem mesmo. E para você ver como o impacto foi tão grande que esse rapaz acabou caindo. Ele saiu de dentro do carro, então ele caiu aqui na pista, no acostamento, mas é impressionante a distância que esse veículo percorreu até chegar nesse ponto, porque vocês viram aí as imagens de Cláudio Cunha, o primeiro veículo que esse carro bateu, ele está bem próximo ali à Polícia Rodoviária Federal. Então a gente está contando aqui uma coisa assim de 100, 200, quase 200 metros, então é uma distância muito grande para esse carro ter seguido de lá, ter continuado e ter sido atingido por esse jipe que vinha no sentido Cabedelo, João Pessoa. E nessa batida aqui, o jipe acabou pegando esse veículo Renault, acabou pegando ele bem no meio. Então, quando ele pegou no meio, não tinha mais o que fazer. As vítimas, elas não conseguiam mais de jeito nenhum escapar de um impacto tão grande. Por isso é que a gente vê o motorista, também não dá nem para a gente saber se é o motorista que está preso ali às ferragens ou se o motorista era esse rapaz que acabou caindo e ficando aqui na pista. Porque o impacto foi tão grande que a gente não sabe. Só a perícia é quem vai saber o que realmente pode ter acontecido nesse local. Eu já procurei aqui alguma câmera de segurança para ver se alguma pode ter pego exatamente na hora desse impacto. Mas eu ainda não vi. A dor dessa família é muito triste, a situação. Você vê um parente assim e você nunca espera uma notícia como essa, né, João? E é muito dolorido. Fala, João. Glaucinha, mais um detalhe nessa imagem me chama a atenção. Esse detalhe na roda ou no pneu do carro. Tá vendo aqui? Ele foi pintado nessa cor branca. Realmente é a cor que foi pintada, a mureta que divide os dois sentidos da BR-230. Você vê que o pneu ali foi completamente pintado de branco. Isso mostra aqui o carro, né? Esse veículo bateu ou esbarrou de alguma forma nessa mureta antes de capotar e invadir a pista contrária. Né, Glaucinha? Você está bem de frente aí, você consegue ver com mais clareza. Você vê que essa roda de trás está pintada com a tinta lá da muretinha, que divide as duas faixas. Dá para ver que a roda traseira e o pneu da frente também, né, Gláucia? Você chama atenção para essa questão de ver as rodas pintadas exatamente com a cor, né, daqui que a gente vê na BR-230, que divide uma faixa da outra. Então, você vê o pneu traseiro pintado e você vê o pneu dianteiro também. Só que o pneu dianteiro, a gente vê que o estrago, o primeiro impacto foi no pneu dianteiro. Porque, olha, a roda, ela entortou. Então, eles realmente bateram nesse ponto quando ele ia atravessando e ele passou por cima do canteiro. Por isso é que ele pega em cheio o Fiat Uno que vinha seguindo o Cabedelo João Pessoa. Porque ele atravessou a pista, possivelmente quando ele vinha, quem passa por aqui sabe que a gente tem uma curva ali próximo à Polícia Rodoviária Federal. Então, possivelmente ele vinha fazendo isso quando acabou perdendo o controle do veículo, bateu primeiro com o pneu dianteiro e depois de bater com o pneu dianteiro já perdeu o controle. Você perde o controle. Então ele atravessou, pegou em cheio o Fiat Uno, saiu capotando, perdendo não tinha mais o controle e ele foi atingido bem no meio pelo jipe. A motorista do jipe também precisou ser levada para o hospital de trauma. A gente pode vir aqui, João, a gente pode vir, porque a perícia, ela concluiu agora esse primeiro trabalho, que é o trabalho de identificação da vítima.
é o trabalho que a perícia faz também para retirar o corpo do local por conta da brutalidade, da forma que a imagem aparece para a família, que é muito dura. Então a perícia já colocou ele, a primeira vítima, já dentro do saco e já daqui a pouco vai levar para o carro. E aí começa o outro procedimento, que já é o trabalho para retirar a outra vítima de dentro do carro. Eu quero que João mostre para vocês aí, João, para que você veja como foi que ficou a frente do Jeep. Olha, destruída. Aí você vê aqui na frente onde foi que ele bateu no meio do carro e como está o carro já nessa posição aqui. Como está o Renault. Olha só, a frente do Jeep entrou dentro do Renault. Você vê o oco ali do carro. E depois o carro ficou parado ali e o Jeep veio para esse lado. É impressionante. É impressionante o que aconteceu aqui. Eu digo a você, João, que esses anos inteiros de carreira eu nunca tinha visto um impacto tão grande e uma tragédia tão grande como essa aqui. Desse rapaz ainda preso ali dentro do veículo e o corpo de bombeiros com todo o cuidado tentando aqui evitar um incêndio. Ó, João, fecha aqui para que o pessoal veja em casa. O bombeiro está posicionado com a mangueira exatamente na direção do sandeiro, porque ele continua tendo ainda muito combustível. E a qualquer momento, como a gente vê, olha, que ali ainda tem uma luz ali dentro do carro acesa, pode acontecer que tenha um incêndio aqui. E é isso que o Corpo de Bombeiros quer evitar. Glaucinha. Por isso o trabalho aqui é muito grande e precisa ser feito em conjunto. Fala, João. Glaucinha, continua por aí colhendo informações. Inclusive, a gente viu que parece ser a irmã de uma das vítimas, que chegou ainda pedindo para não avisar a mãe, E foi um momento quase que exato que o pessoal da perícia descobre o corpo do rapaz, que estava com aquela manta metálica. Foi naquele momento, gente, dela ter essa imagem. Já a Glaucinha vai voltar de lá, porque é um risco muito grande, né? Inclusive, colocando em risco aqui, ó, um perigo, as pessoas que estão em torno, porque o combustível continua vazando. E o carro ali, ele está com a bateria acionada ainda. Tem energia no carro. Então corre o risco de explosão, mesmo durante o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, para poder retirarem ali, ó, a vítima que está presa às ferragens. Do jeito que foi abatida, eu vou te falar, minha gente, que era impossível as duas pessoas ou mais pessoas que estivessem dentro desse sandeiro sobreviverem. Por isso que os dois morreram. Um está preso às ferragens e o outro foi jogado para o lado de fora. Acho que estava sem cinto de segurança, provavelmente, não estou afirmando nada, e foi jogado para o lado de fora do carro. Já a Glaucinha volta de lá, da BR-230, bem ali perto do retão de Manaíra. A gente vê que dos dois lados aqui, ó, da BR, né, o tráfego está muito lento. São os curiosos parando ali e reduzindo a velocidade para ver o que aconteceu. Uma tragédia muito grande, gente. Uma tragédia muito grande. Já a Glaucinha volta de lá para trazer mais detalhes para a gente sobre esse acidente que aconteceu agora pela manhã. 2 pessoas morreram, uma outra está ferida, foi levada para o hospital e essa tragédia poderia ter sido ainda maior, viu, gente? Pelo estrago que a gente viu ali, né, envolvendo esses 3 veículos. São 3 feridos, entre esses 3 tem uma mulher e 2 mortos. Né? A mulher no Jeep acabou se machucando também. Apesar do carro alto, mais seguro, mesmo assim teve impacto. Então a mulher do Jeep se machucou e daquele outro Fiat branco também. As 2 pessoas, um casal que estava lá dentro, se feriram sem gravidade, ferimentos leves, foram levados para o hospital. Já a Glaucinha, ela volta para trazer mais detalhes desse grave acidente que aconteceu aqui na capital.